Pronto. Aí, o que eu vou pedir para vocês agora? Que liguem os microfones, tá? Marina? Oi? Para mim, lá no vídeo do dia 31, não aparece, dá uma mensagem não encontrado vídeo compatível, eu não consigo visualizar, estou vendo só o da última aula. Tu já tentou atualizar? Porque o meu também estava assim, aí eu consegui. Não, eu já tentei, não consegui, não. Quem é que está falando? Silvia. Silvia, de fato, eu desconheço. O que a gente pode fazer? Eu vou tentar, vou conversar com Betânia e com Maria, para ver como é que a gente pode fazer, porque o sistema realmente esses dias está um pouquinho congestionado, então pode estar dando erro por conta disso, entendeu? Tá. Tá bom? Mas a aí professora Wava não está acostumada com tanta atenção. Mas vai dar tudo certo. Força. Agora no dia 2 está ok, está perfeito. Né? Professora. Mas eu mandei o outro, não sei o que foi que aconteceu, não. Pode ser mesmo congestionamento, que é normal, entendeu? Igual a nossa internet. Professora Marina? Oi. Depois a senhora, é a Ana, depois a senhora veio no WhatsApp que eu lhe fiz uma pergunta. Tá bom, tá bom. Posso olhar depois da aula? Pode. Então tá bom, Pode. show. Obrigada. Então bora começar. Ixi, já tomei metade da minha água já. Então hoje a gente vai falar, semana passada a gente falou sobre as fases, né? Dentro do laboratório, foi bem legal a nossa aula. E hoje a gente vai dar andamento nas nossas atividades, falando agora um pouquinho mais sobre as anemias, tá? Então, o título da nossa aula é Hemograma e as anemias, dosagens laboratoriais. Deixa eu mexer aqui na minha setinha. Meu filho, vamos lá. Sim. Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, a gente precisa entender o conceito de anemia, né? Então, o que seria anemia? A anemia é uma síndrome clínica e de quadro laboratorial. Então, a gente nunca consegue fechar o diagnóstico de um paciente apenas pela clínica para dizer, não, ele é anêmico, ou então ele está anêmico. Não, eu preciso da clínica do paciente, mais os resultados laboratoriais. Quando a gente fala de resultados laboratoriais, a gente não vai apenas se ater ao hemograma, tá? Lógico que o hemograma, nesse caso, ele é o principal exame, ele seria o padrão ouro. Mas a gente precisa trabalhar em cima de outros exames também, que é o que a gente vai trabalhar hoje na nossa aula, tá bom? Essa anemia, ela está relacionada, então, à redução de número de glóbulos vermelhos, ou seja, diminuição na contagem dos eritrócitos, bem como diminuição do hematócrito, da concentração de hemoglobina ou da concentração de hemácias por unidade de volume. Então, a gente vai visualizar os eritrócitos propriamente dito, bem como o hematócrito, a hemoglobina, VCM, CHCM e HCM. Então, os cinco principais tópicos, 5 ou 6 tópicos ali da série vermelha é o que a gente faz a avaliação. Então, eu avalio o eritrócito, a hemoglobina, o hematócrito, VCM, HCM e CHCM, tá bom? Esses valores, tá? Desses quantitativos de eritrócito, HCM, CHCM que a gente acabou de falar, eles variam de acordo com a fase do desenvolvimento individual, tá? Estimulação hormonal, que a gente vai ver já que tem hormônios que fazem estimulação ou bloqueio, tá? Dessa produção eritrocitária, tensão de oxigênio no ambiente, idade e sexo, tá? Sendo que esses valores, eles estão relacionados ao nível do mar. Então, nós no Brasil, estamos na proximidade da linha do mar. Então, a gente tem uma concentração de hemoglobina X. Quando comparada ao de pacientes em países montanhosos, foi o exemplo que eu citei semana passada,
pacientes na Bolívia, pessoas na Bolívia. Esse ar na Bolívia é mais rarefeito, ou seja, menos oxigenação. Então, o que acontece com essas pessoas lá? Eles precisam aumentar a quantidade de hemoglobina para que venha ter acoplamento maior de oxigênio nelas. Então, eles têm um parâmetro completamente diferente quando relacionado aos países a nível do mar. Tá? Professora. Oi. Para mim não está aparecendo o seu slide ainda. Ai, gente. Tá só com a bolinha preta e as iniciais do nome MM. Vou tentar de novo. Eu vou tentar de novo. Qualquer coisa tu tira, tu sai e entra de novo, tá bom? Tá. Mas eu vou colocar de novo aqui. Compartilhar. Pronto. Apareceu para ti? Não, eu vou tentar sair. Não está aparecendo. Sai. Tá Tenta só a bolinha. Isso, tenta sair. Para os demais, tá ok aí, gente? Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo. Ótimo. Tenta sair e entrar de novo, Preto. Tá. Gente, eu pedi perdão para vocês, porque eu tô dando essa aula hoje só na bênção, então eu tô com muita tosse, tá? Então, de vez em quando, eu vou dar umas paradinhas aqui para dar para uma tossidinha, tá bom? Para voltar ao normal. Vamos tomar um xarope. Oi? Vamos tomar um xarope. Ah, gente, se eu mostrar o tanto de remédio que eu tô tomando para vocês, vocês nem acreditariam. Mas, enfim, vamos lá. Respira, que tudo vai dar certo. Bom, a anemia, frente à Organização Mundial de Saúde, nós temos valores relacionados também, né, à diferença de sexo desse paciente, tá? Então, quando a gente fala de homem a mulher, nós temos um quantitativo completamente diferente dos parâmetros de hemoglobina e de hematócrito para o homem e para a mulher. Então, o exemplo que a gente cita aqui é que no homem, frente à Organização Mundial de Saúde, a hemoglobina, para ele ser considerado anêmico, a hemoglobina dele tem que ser menor do que 13 gramas por decilitros e o hematócrito dele tem que ser menor do que 39%. O homem. Já para a mulher, essa hemoglobina ela tem que ser menor do que 12 gramas e o hematócrito tem que ser menor do que 36. E aí a gente pensa, por que nós teríamos essa diferença do homem para a mulher? Primeiro que o homem, ele possui um hormônio chamado testosterona, que a gente já falou nas aulas passadas. Qual é a relação da testosterona com a eritropoetina? Então, eu tenho que ter, aliás, quando eu tenho um quantitativo maior de testosterona, eu estimulo a produção da eritropoetina. Se eu aumento a produção da eritropoetina, eu aumento a produção de quê? Das minhas hemoglobinas. Então, consequentemente, o homem ele terá uma hemoglobina maior quando comparada da mulher. Porque já a mulher, ela possui os hormônios estrógenos e progestágenos. Esses hormônios, eles fazem o bloqueio da produção da eritropoetina, tá? Então, se eu tenho um bloqueio da produção de eritropoetina, eu também vou ter uma diminuição da produção das minhas hemoglobinas. Tá? Então, falando fisiologicamente, hematologicamente, né, na produção dos nossos eritrócitos, o homem ele tem uma afinidade maior pelo hormônio que faz a produção das minhas hemoglobinas. Tá? Que hormônio é esse? Eritropoetina. Qual é esses hormônios que fazem a estimulação frente à eritropoetina? É a testosterona. Tá? A mulher, ela tem uma concentração de testosterona? Tem, tá? Mas ela é muito diminuída, muito diminuta, quando comparada à produção de testosterona do homem, tá? E aí, quando a gente fala de anemia, nós temos os valores globais, tá? Que para a mulher é acima de 12 e para o homem é acima de 13, tá? De hemoglobina. Porém, cada laboratório, ele deve estabelecer seus próprios limites de normalidade, de acordo com a rotina do laboratório, com as dosagens que aquele equipamento faz, que aquele aparelho faz, tá? Mas eu sempre tenho que respeitar
os valores globais, tá? Então, o valor, todo laboratório que se preze, ele possui o seu coeficiente de variação, que a gente chama de CV, tá? Como é que a gente tem esse CV? Através do controle interno da qualidade, tá? Então, cada laboratório faz o seu limiar, o seu limite máximo, o seu limite mínimo, frente aos valores globais, tá? Eu não posso ter, exemplo, uma hemoglobina de 13, um valor de referência de 13, global, e já o meu laboratório vai ter um valor de referência de 20. Não, é completamente discrepante esses valores, tá? Então, dentro dos limiares globais, o seu laboratório faz o seu CV, o seu controle de variação. O seu coeficiente de variação, perdão. Bom, problemas comuns de paciente com anemia, tá? Então, a gente tem fadiga, fraqueza, dispneia, tendências à hemorragia, tá? Lesões, tanto na língua, gengiva e mucosa. Por que a gente tem essas lesões? Porque esse organismo, ele está extremamente vulnerável a processos inflamatórios e a qualquer momento entrar numa hemorragia. Tá? Bem como dores ósseas e articulares. Por quê? Porque se a gente tem uma anemia, a gente tem diminuição da oxigenação, a gente tem diminuição da hemoglobina e, consequentemente, diminuição da oxigenação. O que o nosso mecanismo fisiológico pensa? Como é que ele pensa? Ele diz, opa, se eu tenho pouco oxigênio, eu tenho pouca hemoglobina, então eu preciso alimentar, eu preciso nutrir os meus órgãos vitais. Então, o que acontece com aquele paciente? A gente tem diminuição da capacidade de oxigenação de músculos, como dos membros inferiores e membros superiores. Por quê? Porque aqui meu braço e minha perna, ele não é órgão vital. Então, eu preciso tirar o pouco de oxigênio que eu tenho das minhas extremidades e mandar para os meus órgãos vitais, tá bom? Bem como febre, erupções cutâneas e pruritos, tá? Então, essas relações esses problemas, eles estão todos relacionados a paciente com anemia. Ou seja, porque eu tenho diminuição da oxigenação daquele órgão. Falando sobre a etnopatogenia, nós podemos dividir essas anemias em verdadeira e anemia relativa, ou anemia momentânea. O que seria essa anemia verdadeira? Ela é caracterizada pela redução da massa eritrocitária, ou seja, o volume total de hemácias no organismo é diminuído. Então, a anemia verdadeira, ela é caracterizada pela redução da massa eritrocitária, ou seja, diminuição, redução dos eritrócitos propriamente dito. E o que seria essa minha anemia relativa, ou anemia momentânea? É quando há um aumento do volume plasmático, e aqui eu não falo mais da parte sólida, eu já falo da parte líquida, sem correspondente aumento da hemácia, tá? Quando é que acontece esse caso da anemia momentânea, da anemia relativa? Quando esse paciente está tendo uma hiperidratação temporária. Falando mais simples ainda, quando o paciente está fazendo hidratação venosa, ele está, por algum motivo, ele está numa UPA e precisou fazer hidratação, soro fisiológico, glicosado, enfim. Aquela hiperidratação naquele momento, ela é considerada uma anemia relativa. Eu não consegui, o meu organismo, ele não conseguiu ser rápido o suficiente para aumentar a produção eritrocitária, tá? Então, eu teria o quê? Um quantitativo baixo do volume sólido quando comparado ao líquido, tá? Esse líquido, ele vai para os tecidos, mas ele vai para os músculos, mas ele também acaba entrando no tecido sanguíneo. Então, ele faz o quê? Um aumento temporário, um aumento relativo, um aumento momentâneo. Após algumas horas daquela hidratação, esse paciente ele volta ao normal, tá? Por isso que a gente relembra a aula passada, a importância da realização correta durante a coleta. Eu jamais farei uma coleta no braço que o paciente está tendo a hidratação, porque senão eu posso levar esse paciente a um falso positivo, a uma falsa anemia, tá bom? Daí nós temos alguns fatores que alteram o volume sanguíneo. Estão relacionados, então, à hemoconcentração e à hemodiluição. O
que seria essa hemoconcentração, gente? É quando eu tenho a perda de líquido do corpo. Quando eu tenho perda de líquido do corpo, consequentemente, eu vou ter perda de líquido sanguíneo, tá? E aí eu promovo então, uma concentração daquela minha parte sólida daquele meu sangue. Bem como a hemodiluição. A hemodiluição, então, ela é o aumento do líquido no corpo. Consequentemente, o aumento do líquido no tecido sanguíneo. Então, eu vou deixar com que o meu plasma ele seja maior do que minha parte sólida, tá? Fatores relacionados a essa hemoconcentração. Na desidratação, então na desidratação eu tenho perda de água, perda de líquidos no meu corpo, tá? Então se eu estou tendo perda de líquido, eu estou tendo hemoconcentração. Bem como a diarreia, tá? A diarreia você também está tendo perda pelas fezes, perda de líquido pelas fezes. Distúrbios intestinais, na diálise peritoneal, que é quando eu preciso retirar o líquido do corpo desse paciente, tá? E na acidose diabética, na acidose diabética, é quando eu também tenho uma perda excessiva dos líquidos, só que já aqui pela urina, tá bom? E a hemodiluição? Quando é que eu tenho uma hemodiluição? Em pacientes na gravidez, então as mulheres, principalmente no final da sua gestação, elas tendem a acumular mais líquido no seu corpo, então se ela acumula líquido no corpo, ela acaba também levando a um aumento desse plasma no tecido sanguíneo, tá? Nas anemias carenciais, na insuficiência renal ou cardíaca, tá? Bem como na macroglobulinemia, na hipoalbuminemia, no hiperesplenismo e na posição ortostática, tá? Quando a gente tem isso relacionado bem aqui na posição ortostática, na mudança de decúbito mesmo, dependendo daquele paciente que por alguma internação está por muito tempo acamado, ele acaba, como é que eu falo? Ele acaba ficando muito tempo numa posição e acumulando muito líquido, tá? Então, se eu acumulo muito líquido, eu acabo também tendo uma hemodiluição, tá? Então, resumindo esse slide, fatores que alteram o volume sanguíneo eu tenho de dois tipos, por hemoconcentração ou por hemodiluição. Por hemoconcentração é quando eu tenho a perda do líquido do tecido sanguíneo, tá? Então, eu fico com mais parte sólida do que a parte líquida. E a hemodiluição, então, é quando eu aumento o volume sanguíneo, o volume líquido desse meu tecido sanguíneo, ok? Mas aí, o nosso corpo ele é tão perfeito que ele cria mecanismos para que a gente tenha uma compensação frente a essa anemia, tá? Então, como é que ele faz essa compensação? A primeira coisa que ele faz é estimular a produção de eritropoetina, ou seja, aumentar a produção do hormônio que faz a produção da minha hemoglobina e, consequentemente, da minha massa. Professora, no caso Fala. das anemias, nessa compensação, acontece a presença de mais reticulócito na corrente sanguínea? É o quê, Flor? Tem mais Se presença aparece mais reticulócito? Isso. Porque por causa da compensação, não sei. Sim. Sim. Certinho. Porque aí o teu organismo, ele quer trabalhar mais rápido. E aí lembra que a gente fala, hemoglobina, aliás, medula não consegue ter aquela capacidade suficiente de produzir tão rápido os eritrócitos. Então ela começa a jogar quem? Reticulócito, tá bom? Então, na maioria das anemias, a gente tem a visualização do aumento dos reticulócitos, tá certinho, tá bom? Segundo ponto, é o aumento da síntese da enzima chamada 2-DPG. Essa enzima, ela tem uma afinidade direta pela hemoglobina. Então, o que a gente faz? Gente, vocês estão me escutando direitinho? Sim, professora. Sim. Tá tudo ok, professora. Tá, né? É porque tá dando uma queda toda hora aqui na internet e tá mostrando aqui para mim a má qualidade. Mas Então, vamos voltar. e tá falhando de vez em quando também a sua voz. Eu tô com uma internet topada para ficar boa nossa aula.
Tô deixando ninguém usar celular nem nada aqui perto. Sim, vamos lá então. Então, o que acontece? Essa enzima, ela tem uma afinidade pela hemoglobina. Então, o que a gente faz? Ela não deixa, ela bloqueia com que o oxigênio entre na hemoglobina, fazendo o quê? Com que esse oxigênio saia do tecido sanguíneo e migre para o tecido, para os músculos. Para quê? Para que eu retome esse processo de anemia, tá? Então, essa enzima, ela faz o bloqueio entre a hemoglobina e o oxigênio e manda com que esse oxigênio ele entre logo nos tecidos musculares para ativar novamente esse circuito de restabelecimento dessa anemia, tá bom? Bem como a redistribuição sanguínea através de quê? De vasoconstrição cutânea e aumento do débito cardíaco. Se eu aumento o débito cardíaco, gente, eu faço o quê? Eu aumento a produção, a estimulação da minha hemoglobina associada à oxigenação, tá? Então, se eu aumento o débito cardíaco, eu aumento a oxigenação. Bom, com relação à classificação fisiológica da anemia, então a gente tem outros tipos de classificações, a gente vai trabalhar com 2 tipos, classificação fisiológica e classificação morfológica. Na classificação fisiológica, a gente vai trabalhar quanto à causa dessa anemia, tá? E nós temos 3 tipos de causa, tá? Anemia por baixa produção, anemia por excesso de destruição e anemia por hemorragia, tá? Dentre o que a gente vai trabalhar hoje, anemia por baixa produção, a gente vai citar a anemia ferropriva, tá? Dentro da anemia por excesso de destruição, a gente vai falar de anemia falciforme. E dentro de anemia por hemorragia, a gente vai falar de anemia de doenças crônicas ou anemias agudas, tá? Então, classificação fisiológica da anemia. Quanto à causa, anemia por baixa produção, anemia por excesso de destruição e anemia por hemorragia. Exemplo de baixa produção, ferropriva. Exemplo de excesso de destruição, falciforme. E anemia por hemorragia, a gente vai falar sobre as anemias de doenças crônicas ou anemias agudas. E quanto à morfologia desses eritrócitos relacionados aos parâmetros de anemia. Então, quanto à forma desse eritrócito, também tem 3 tipos. Anemia microcítica hipocrômica, anemia normocítica normocrômica e macrocítica normocrômica. Então, nas aulas passadas, vocês relembrem as nossas aulas passadas, eu mostrei certinho quando é que eu tinha uma microcitose, quando eu tenho uma hipocromia, mostrei certinho assim. Eu lembro que estava até as imagens, uma assim embaixo da outra, que eu coloquei, com relação ao tamanho e à cor, tá? Então, relembrem lá para a gente ver onde é que está a microcítica hipocrômica, normocítica normocrômica e macrocítica normocrômica. Lembrem, quando é que eu sei que ela é microcítica? Eu comparo ao quê? Tá? Então, lembre-se da comparação com o leucócito, aliás, com o linfócito dito normal. Então, eu tenho um linfócito normal e faço a comparação do meu eritrócito com o tamanho do meu linfócito, tá? Gravem essa informação. Bom, anemia, então, começando nosso item sobre anemia por baixa produção. Então, o exemplo que a gente trouxe era a anemia ferropriva. Então, ela é a anemia mais prevalente e facilmente tratável no mundo, tá? O seu diagnóstico precoce, ele evita complicações sistêmicas, tá? A identificação na anemia por má ingestão de ferro, que é hoje a principal causa, tá? Pode ser também por má absorção ou sangramentos, tá? E em ambientes hospitalares, a gente precisa fazer a diferenciação das anemias por deficiência de ferro, das anemias de infecções, processos inflamatórios e o câncer, que leva a essa anemia de doença crônica, tá? Continuando falando sobre a anemia ferropriva, ela então é responsável por 75% de todos os casos de anemia. Então, a maioria das pessoas possuem anemia ferropriva, tá? Que são anêmicos, possuem anemia ferropriva, tá? Ela, então, está relacionada à ingesta desse ferro, pode estar relacionada, na verdade, à ingesta de ferro, pode estar relacionada também às parasitoses, tá? Na parasitose, esse parasita
ele acaba levando à diminuição desse ferro no organismo, bem como na gravidez, tá? Essa gestante, ela precisa de um quantitativo de ferro maior para conseguir fazer o processo de produção da hemoglobina sua e do seu filho, então, consequentemente, daquele embrião. Então, consequentemente, ela acaba tendo uma queda na anemia, nos parâmetros de hemoglobina, perdão. E aí a gente até falou aula passada relacionado aos parâmetros da gestante, que geralmente é menor quando comparada a uma mulher normal, tá? Recém-nascido tem um valor de referência de hemoglobina completamente diferente das crianças, do adolescente, tá? A clínica, então, dessa paciente é uma redução da capacidade funcional, comportamental, também está relacionado aí, e cognitiva. E aí, quando a gente quando a gente fala de capacidade funcional comportamental, a gente lembra da perversão alimentar, que é quando a gente não tem uma alimentação suficientemente nutritiva. E aí você lembra daquele menino no interior que ele ele nunca gostou disso, mas do nada ele quer começar a chupar gelo, que é o exemplo da imagem que eu trouxe aqui para vocês. Esse processo de chupar gelo dele é justamente por conta da diminuição do quantitativo de ferro, que acaba levando a essas modificações comportamentais desse organismo, tá? Então, não é porque ele está apaixonado pelo gelo, não. É porque ele está tendo uma clínica relacionada à anemia ferropriva. Como é que a gente faz o diagnóstico desse paciente na anemia ferropriva, tá? Então, ele é principalmente laboratorial. Quando a gente pensa em diagnóstico laboratorial, a gente vai pensar primeiro no hemograma, tá? E quais são os dois principais parâmetros que a gente vai visualizar, dentro daqueles 6 que a gente falou? Eu vou visualizar principalmente a hemoglobina e o hematócrito, tá? Então, é o HB e o HCT, tá? Nas siglas dentro do hemograma completo. Bem como nós vamos fazer a leitura do esfregaço sanguíneo desse paciente. O que tu vais observar nesse esfregaço? Tu vai observar uma hipocromia, uma microcitose e uma anisocitose, tá? Então, ao fazer a visualização do esfregaço sanguíneo desse paciente, você vai visualizar células hipocrômicas, microcíticas e uma anisocitose. A anisocitose, vocês lembram, que é a diferença, a variação do tamanho dos eritrócitos, tá? Então, ele é bem comum na anemia ferropriva, a gente olhar esses 3 pontos: hipocromia, microcitose e anisocitose. Bem como, visualizando o hemograma, a gente vai tá lá sinalizado uma queda na minha hemoglobina e a queda no meu hematócrito, tá bom? Além e aí eu falando então sobre a nossa aula de hoje, além de eu fazer o hemograma desse paciente, além de eu fazer o esfregaço desse paciente, se eu tenho uma anemia ferropriva, é porque eu tenho uma diminuição desse ferro. Então, como é que eu vou fazer? Eu faço a dosagem dos parâmetros bioquímicos. Quais são eles? Ferro sérico, tá? Ferritina, o ferro sérico é o ferro que está livre. A ferritina é o ferro que está guardado, que está armazenado. A transferrina, quem é a transferrina? A transferina, então, é a enzima que carrega o ferro, tá? E a capacidade total de ligação de ferro. O que é essa capacidade total de ligação de ferro? É quanto que essa transferrina consegue captar, consegue levar esse ferro para a produção dessas minhas hemoglobinas, tá? Então, eu dosei ferro sérico, ferritina, transferrina e capacidade total de ligação de ferro, tá? Gente, essa capacidade total de ligação de ferro, lá nos parâmetros de bioquímicos, você vai encontrar ela com essa sigla CTLF, tá? Então, a maioria da literatura já nem coloca o nome completo, já coloca só as iniciais, que é a capacidade C, total T, L ligação e F de ferro, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês modelo
de como é que a gente faz o perfil do ferro, tá? Então, nós temos o ferro sérico, de acordo com cada valor de referência, de acordo com a idade. Então, aqui vocês conseguem observar que nós temos um quantitativo maior relacionado ao RN. Por que que esse RN, ele precisa de um quantitativo maior de ferro sérico? Porque ele precisa fazer a produção sérica dele, a produção sanguínea dele, tá? Então, se ele tá com muito... Aliás, se ele precisa fazer essa produção sanguínea, ele precisa de muita hemoglobina, consequentemente, ele precisa de muito o quê? Ferro, tá? E aí, esses parâmetros, a gente tem outros valores relacionados a cada faixa etária. Então, de 1 a 12 meses, nós temos uns valores. De 12 meses a 12 anos, que a gente já considera a infância. Para homens, nós temos um valor diferente quando comparado ao da mulher, tá? Isso de valores de ferro sérico, tá? Comparando com a ferritina, nós também temos diferença quando relacionada a homem e a mulher. Já na transferrina, na capacidade total de ligação de ferro, saturação de transferrina, esse receptor solúvel de transferrina, quase a gente não faz dosagem não, nem me lembro de fazer dosagem de receptor de solúvel de transferrina, não. Geralmente a gente doseia a capacidade total e a saturação dessa transferrina. São valores globais, tá? Então, tanto de transferrina até o receptor solúvel de transferrina, eles já são valores globais, tanto para homem quanto para mulher, tá bom? Aqui é quando a gente faz a relação direta entre a hematologia e a bioquímica para fechar o diagnóstico de anemia desse paciente. Eu não fecho o diagnóstico de paciente só com a clínica ou só com o hemograma. Eu tenho que fechar hemograma, esfregaço e os parâmetros bioquímicos relacionados ao ferro, ok? Bom, nós temos uma coloração, que a gente chama de coloração de Pierce, que ela está relacionada diretamente à minha medula. É uma dosagem que a gente não faz na rotina laboratorial, tá? Porque eu obrigatoriamente preciso fazer punção de medula. A gente não faz punção de medula assim, hoje eu quero fazer uma punção de medula. E aí o médico vai e quer fazer a punção de medula do paciente. Não é assim, tá? Até porque puncionar a medula ela é um método invasivo, é um método dolorido se aquele médico não conseguir puncionar de uma forma ideal, pode sangrar, então não é muito legal não, tá? Mas quando a gente quer fechar, tipo, eu quero ter esse diagnóstico perfeito desse paciente, né? Ou quando ele já está num estadiamento de anemia já muito prolongado, tá? Nessa anemia crônica já. Então, ele faz a dosagem, a punção de medula. O que ele quer avaliar nessa medula? É a presença de um composto chamado hemosiderina. Oi? Deixa eu continuar então. A hemosiderina, a gente consegue visualizá-la no paciente onde a gente tem o ferro presente e quando o paciente está com ausência de ferro. Propriamente dita, ela fecha o diagnóstico de paciente de anemia ferropriva. Por quê? Porque o quantitativo de hemosiderina, ela é aumentada em pacientes que possuem anemia ferropriva, ou seja, quando elas têm um quantitativo de ferro baixo, ou seja, o ferro está ausente. Essa hemosiderina, ela é acoplada, então, ali naquela hemácia e é o diagnóstico fechado, concreto, de paciente que não possui ferro suficiente. Então, se a gente visualiza um quantitativo de de hemosiderina ao redor dessa hemácia, é porque a gente consegue visualizar que esse paciente ele não possui a quantidade de ferro suficiente. Se a gente fosse fazer a lâmina desse paciente, quando ela possui ferro e quando ela não possui o ferro, você tem precisamente a visualização desse quantitativo de ferro bem alto nessa medula, nessa punção. Já no paciente que não possui o ferro, ou seja, ele tem um quantitativo de hemosiderina maior, a gente não vê essa coloração mais escura, que é proveniente justamente da presença desse ferro, tá? Essa coloração Professora, desculpa, para punção medular. Professora. Oi. A hemosiderina é o que fica ao redor, Fala.
A hemosiderina é o que fica ao redor, é? Esse Isso, é esse quantitativo maior que tem aqui, ó, no ferro ausente, ó. Compreendeu? Tá, obrigada. Beleza. Você tá vendo minha seta mexendo, gente? Tá vendo, Maria? Tô. Ah, É porque cortou o áudio, aí eu não tinha ouvido se era isso mesmo que eu tinha entendido. tá. Mas fechou agora, né? Beleza. Só que é assim, gente, não é do dia para a noite que esse paciente ele vai ser diagnosticado com uma anemia, tá? Não é assim, hoje eu tive uma diminuição da quantitativa de hemoglobina, já tô anêmica. Não, a gente tem processos a longo prazo envolvendo, tá? Então, a gente divide essa diminuição desses níveis de ferro de acordo com os estágios, tá? São 3 estágios. Como é que a gente chama, então, esse primeiro estágio? Eu posso também chamar ele de pré-latente, que é quando, clinicamente, a gente ainda não consegue ver modificações nesse hemograma a grosso modo, tá? Então, o que acontece nesse primeiro estágio? Nós temos diminuição do estoque de ferro nos enterócitos, ainda não vai ter diminuição a nível sérico, tá? O ferro sérico, ele ainda não vai estar diminuído nessa fase. Então, a gente tem diminuição dos estoques de ferro nos enterócitos, tá? Que é, ou seja, eu vou ter diminuição aonde? Na minha ferritina, que é o ferro que está guardadinho, tá? Bem como vai ter diminuição também desse ferro nos hepatócitos e dos macrófagos presentes no fígado, baço e medula. Nessa fase, eu ainda não tenho modificação da minha hemoglobina, ela continua normal. Então, o primeiro estágio, que a gente chama de fase pré-latente, vai ter uma diminuição nos estoques de ferro, ou seja, eu vou ter diminuição da minha ferritina na primeira fase, tá? Hemoglobina e ferro sérico continuam normais, ok? Já na segunda fase, ou no segundo estágio, nós já começamos a ter uma diminuição do ferro plasmático, ou seja, uma diminuição do ferro sérico, bem como redução na saturação de transferrina, aumento na capacidade de total de ligação de ferro dessa transferina, tá? E elevação da protoporfirina livre, tá? Que é o que foi visado daquelas hemoglobinas. Então, segundo estágio, eu tenho diminuição do ferro sérico, redução na saturação de transferina, porque se eu não tenho quantitativo de ferro suficiente, eu vou ter uma diminuição na capacidade, na saturação dessa transferrina e na capacidade dessa transferrina de se ligar ao ferro, porque eu não tenho mais ferro suficiente, tá? E elevo a protoporfirina que está livre nos meus eritrócitos, ok? O que eu preciso saber de primordial aqui no segundo estágio? Que é no segundo estágio que eu já tenho a implantação da anemia propriamente dita, a partir do segundo estágio. Por quê? É nessa fase que eu começo a diminuir o meu ferro sérico, ok? Terceira fase, que é o fechar de fato da instalação dessa anemia, é quando eu tenho a diminuição nos níveis de hemoglobina e aí fecha, então, o diagnóstico de anemia dessa paciente, tá? Então, primeira fase, diminui estoque de ferro, diminui ferritina. Segunda fase, diminui ferro sérico. E terceira fase, diminui hemoglobina propriamente dita. Primeira fase pode ser chamada também de fase pré-latente, diminuição de ferritina. Segunda fase, diminuição de ferro sérico. E terceira fase, diminuição da hemoglobina, tá? É na terceira fase é que a gente consegue perfeitamente ver no hemograma essa anemia ferropriva, tá? Visualizando esse hemograma por completo. Então, a gente vai ter na anemia ferropriva esse RDW, aumentado, tá? Então, você vai ter um RDW acima de 15,5, de 14,5, tá? Queda da hemoglobina
Então, você fecha o diagnóstico dessa anemia desse paciente frente a essa hemoglobina, tá? Bem como a queda na contagem dos eritrócitos, tá? Por quê? Porque essa eritropoese, a partir daqui, ela não consegue ser eficiente o suficiente, né? Para eu ter um quantitativo de eritrócitos alto naquele momento. Por quê? Porque eu não vou ter ferro para produzir esses eritrócitos, ok? Aonde eu vou ter mais? Queda do hematócrito, então eu diminuo a relação da hemácia frente ao sangue total, tá? Queda do VCM, do volume corpuscular médio, onde eu vou ter hemácias murchas, eu não tenho hemoglobina mais suficiente dentro daquelas hemácias, tá? Com, consequentemente, deficiência dessa hemoglobina, tá? E a queda do HCM, porque eu tenho pouca quantidade de hemoglobina dentro daquela hemácia, tá? Então, gente, para eu dizer que aquele paciente está com anemia ferropriva, eu preciso visualizar a série vermelha toda do hemograma dele, bem como ver os parâmetros bioquímicos relacionados ao ferro. Lembrem dos estágios, tá? Como é que eu visualizo o esfregaço desse paciente, tá? Então, nesse esfregaço, eu vou observar, aliás, é observado uma anemia normocítica, normocrômica, no primeiro estadiamento, tá? Na primeira fase, onde a gente ainda não tem queda considerada suficiente da hemoglobina para levar a uma microcitose. Então, na primeira fase, que é onde a gente tem queda de ferritina e queda de ferro sérico, nessa primeira fase, esse esfregaço ainda é normocítico, normocrômico. Porém, a gente já visualiza uma leve anisocitose, uma leve diferença entre os tamanhos dessas hemácias. Porém, ele ainda é normocítico, normocrômico, primeira fase. Na segunda fase, que é a fase avançada dessa anemia, que é quando eu já tive queda de ferritina, já tive queda de ferro sérico e já tive queda de hemoglobina, aí sim eu vou observar uma anisocitose, uma anisocromia perfeita, uma diferença bem grande com relação a esses tamanhos de hemácias. Por quê? Bem como visualizar uma hipocromia e uma microcitose. Hipocromia, diminuição do quantitativo de hemoglobina, e microcitose, diminuição do tamanho do eritrócito, tá? Sendo que as alterações, elas não costumam ser evidentes até a queda da hemoglobina a níveis abaixo de 10 ou a 11 gramas por decilitro, tá? Eita, a internet hoje tá ruim, gente. Tô vendo drama já. Tá? Que é quando, de fato, quando essa hemoglobina ela cai de menos que 10 gramas por decilitro, é quando a gente vai começar a observar os parâmetros clínicos envolvidos nesse paciente, tá? Porque, gente, mesmo que laboratorialmente, enquanto eu não tiver a queda brusca dessa hemoglobina, clinicamente, esse paciente ele ainda não vai sentir. Tá? Ele vai sentir quando essa queda for de fato brusca, ou seja, quando ela cair de 10 gramas por decilitro essa hemoglobina, aí é que clinicamente o paciente vai sentir de fato, tá? Bom, com relação ao tratamento e à profilaxia dessa anemia ferropriva, então para tratamento, o que é recomendado? Determinar e corrigir a causa dessa deficiência de ferro, porque se essa anemia ela é ferropriva, ela é por falta de ferro, tá? Então, a minha medula, ela tá conseguindo produzir satisfatoriamente se ela tivesse o ferro. Como ela não tem o ferro, ela está perfeita. Ela só não tem a quantidade de ferro para produzir, de ferro suficiente, para produzir as minhas hemácias normais, tá? Então, se eu não tenho ferro, o que eu faço? Dou ferro para aquele paciente. Tá? Então, essa reposição, dependendo do estadiamento da clínica desse paciente, ela pode ser uma reposição oral ou uma reposição venosa, tá? Fazer o que também? Uma recuperação rápida dessa anemia, dependendo do paciente e do grau dessa anemia, da diminuição excessiva dessa hemoglobina, esse paciente ele deve ser submetido à bolsa de sangue,
tá? Então, eu lembro que na época do laboratório, a gente pegou muito paciente que precisava de bolsa de sangue, porque a gente não conseguia reverter essa oxigenação de uma forma tão rápida, e esse paciente ele poderia a qualquer momento entrar em hipóxia. Então, ele era submetido à bolsa de sangue. Só que aí sim, gente, esse paciente ele só é submetido à bolsa obrigatoriamente se ele fizer tipagem sanguínea, tá? Eu não posso fazer transfusão sanguínea em pacientes sem saber a tipagem sanguínea dele. E não é saber a tipagem sanguínea e dizer assim, Marina, ela é sangue A positivo. Não. É atestar laboratorialmente qual é a tipagem sanguínea daquele paciente, tá? Então, não é boca a boca. É exame laboratorial, tá bom? E resposta ao aumento na contagem dos reticulócitos. Então, a gente vai visualizar nesse paciente um quantitativo de reticulócitos nessa fase, tá? Então, a gente vai conseguir assegurar que essa anemia está sendo revertida, tá bom? Como profilaxia, nós temos, então, a reposição profilática na ferroterapia, que eu já acabei de falar para vocês, oral durante a gestação, nas lactantes e nas crianças até 5 anos de idade. Oi? Não é comigo. Bom, fechamos a anemia ferropriva, tá? Anemia ferropriva, eu só posso fechar o diagnóstico desse paciente frente ao hemograma completo e aos parâmetros bioquímicos relacionados ferro sérico, ferritina, transferrina, saturação de transferrina e capacidade total de ligação de ferro, tá? Falando então agora sobre o segundo grupo, tá? A anemia por excesso de destruição. O exemplo que a gente vai falar hoje é da anemia falciforme, tá? A anemia falciforme, ela é uma doença autossômica recessiva, então ela está relacionada aos parâmetros genéticos desse organismo, tá? Ela é caracterizada pelo estado homozigoto para hemoglobina S, tá? Deixa eu só tirar esse negócio bem aqui da frente para mostrar para vocês. Tá? Aqui a gente consegue ver, então, a fita de DNA desse paciente, tá? Na hemoglobina normal, a gente teria a formação do aminoácido glutamina. Já na hemoglobina, a fita de DNA no paciente com falciforme, na fita a gente tem uma troca nessa trinca, e em vez de eu formar glutamina, eu formaria a valina. Quando eu fecho essa fita e na mudança desse aminoácido, eu modifico a conformação da estrutura morfológica desse eritrócito, tá? Então, se eu modifico a conformação desse eritrócito por conta da troca desse aminoácido, eu já não tenho mais esse eritrócito bicôncavo, esse eritrócito perfeito. A gente vai visualizar o eritrócito em formato de foice, tá? Que eritrócito é esse, gente? Como é que a gente... Qual é o nome desse eritrócito? Abram que eu quero ouvir vocês. Como é o nome desse eritrócito em foice? Cri, cri, cri. Como é o nome do eritrócito em foice? Crianças... Dacriose. Depranostos. É dacriose. Dacriose. Não? Como é o nome? Depranostos. Eu escutei 2 aí. Dacriose não é em formato de lágrima ou Escutei dacriose? 2. Sei lá, Maria. O dacriose não é em formato de lágrima, o depranostos está em formato de foice. Eu? Atividade para casa. Atividade para casa. Meu Deus, professora, eu tô lhe falando. Drepanócito, ou então dacriose. Drepanócito. Drepanócito. Drepanócito, gente. Drepanócito. Então... Mas de foice. Dacriócito é o de gota ou de lágrima. Isso que eu falei. Tá? Então vamos continuar. Obrigada pelo feedback. Professora. Bom, essa alteração, então, ela é professora, rapidão. por... Nada. Já olhei.
Glutamina. Modificação na produção do aminoácido. Então, em vez dele produzir a glutamina, ele vai produzir a valina, tá? Então, nessa conformação, nessa modificação dessa fita do DNA, é que a gente vai ter a produção da hemácia em foice, tá? Ou os drepanócitos. Então, essas alterações, elas são responsáveis por profundas mudanças na estabilidade e solubilidade molecular dessas hemoglobinas, com tendência, então, à polimerização ou cristalização dessa hemoglobina, tá? Então, o que faz com que essa hemácia em foice ela fique mais rígida? É justamente por conta da conformação dela. Essa conformação dela, então, leva à polimerização ou à cristalização dessas hemoglobinas. Por isso que ela fica nessa conformaçãozinha de foice, tá? Então, já falei para vocês que ela é uma patologia caracterizada por mutação genética. Ela leva, então, à deformação desses eritrócitos, fazendo a produção, então, dos drepanócitos, ok? É caracterizada por uma alteração na membrana dela, que é a polimerização, que eu acabei de falar para vocês. Então, deixa ela mais endurecida. Por conseguinte, apesar dela estar mais endurecida, ela é muito mais frágil, tá? E ela pode ser lisada muito mais facilmente. Porém, o que prevalece aí é essa polimerização. E essa polimerização é que vai levar o entupimento dos vasos, porque ela é muito mais rígida. Então, ela acaba se acoplando muito mais facilmente às paredes dos vasos sanguíneos, tá? Então, drepanócito é o nome dela, tá? Então, dificulta a passagem do sangue pelos vasos sanguíneos. Se eu dificulto a passagem do sangue, se eu bloqueio a passagem do sangue, o que acontece com o meu tecido? Diminui a oxigenação. Se diminui a oxigenação, um dos primeiros sintomas que a gente vai ter é dor, tá? Por quê? Porque eu não tenho oxigenação. O meu músculo, ele precisa trabalhar, ele precisa de energia. Para ele ter energia, ele precisa de oxigenação. Se eu não tenho oxigenação, eu levo esse paciente a dor, ok? Mostrando como é que acontece, então, nesses vasos sanguíneos. Então, a gente tem células com hemoglobina S, tá? A gente tem a oxigenação, aliás, o caso dentro desse meu fluxo sanguíneo, eu quero levar nela a oxigenação, porém, o afoiçamento, a forma em foice dessas hemácias fazem com que eu entupa esses vasos. Elas começam a ficar umas próximas às outras, endurecida bloqueia a passagem do sangue e, consequentemente, além de eu entupir esse vaso, eu levo à destruição das outras células boas, tá? Por conta justamente desse formato dela, desse endurecimento dela, ela acaba destruindo as outras células. Por isso que a anemia falciforme ela é do grupo de excesso de destruição, porque além dela formar um trombo, dela entupir esse vaso, ela destrói as outras células boas. Então vamos lá. Só um minutinho, gente. Desculpa. Sim, então mostrando para vocês aqui como é que funciona dentro do vaso sanguíneo, tá? Então aqui a gente tem as hemácias normais, com a biconcavidade, hemoglobina A1, A2 perfeita, linda, no formatozinho arredondado, tá? E aqui a gente tem as hemácias no formato de drepanócitos, em formato de foice, fazendo o quê? Elas bloqueiam, né, esse vaso, causando entupimento e ainda leva à lesão das outras hemácias boas, tá? Esses branquinhos aqui, gente, que ele mostra são os leucócitos, tá bom? Então, no fluxo sanguíneo, elas fazem o entupimento dos vasos e, consequentemente, destruição dos eritrócitos. Sintomas dessa anemia falciforme são dores articulares. Professora Maria. Então, paciente falcêmico, ele fala. Ficou só uma dúvida, porque eu pensava que quem tinha anemia falciforme só tinha
hemácias, como foi isso? Tem normal? Só tinha hemácia e foice. Ai, que legal. Ainda bem que tu falaste, porque eu acabei esquecendo de dizer isso, justamente bem aqui. Gente, esse paciente com a hemácia em formato de drepanócito, ele possui sim hemácias normais. Por quê? Esse formato dele em foice, ele não consegue carrear oxigênio. Se esse paciente ele só tivesse hemácia em drepanócito, esse paciente iria a óbito, tá? O que acontece com esse paciente? O quantitativo de hemácias normais é bem menor quando comparado aos de formato de drepanócito, mas ele possui sim, porque se ele não possuísse, gente, as hemácias normais, ele não teria oxigenação. Se ele não tivesse oxigenação, ele entraria em hipóxia. E a hipóxia levaria esse paciente ao óbito, tá? Então, ele tem sim hemácias normais. O que acontece? Os valores de referência desse paciente nunca serão normais quando comparadas ao de um paciente fisiologicamente normal, tá? Então, um paciente com anemia falciforme, geralmente a hemoglobina dele quando ele tá bem mesmo, sem nenhuma crise, quando ele tá perfeito. A hemoglobina dele, quando tá boa, é hemoglobina de 8. Tá? Sendo que o paciente, se for mulher de 12, né, seria o normal, e se fosse homem, seria hemoglobina de 13. Então, quando a gente olha paciente falcêmico fazendo um hemograma e tu vê, poxa, tá com uma hemoglobina de 8, pô, ele tá muito bem. Quando ele tá com uma hemoglobina de 9, ele tá maravilhosamente bem. Quando é que a gente sabe que o paciente falcêmico ele tá em crise? Quando a hemoglobina dele cai para 2, 3, 4, aí a gente sabe que esse paciente está em crise falcêmica, tá? E aí sim a gente intervém dando bolsa de sangue para esse paciente, tá? Mas o paciente falcêmico, ele possui sim hemácias normais, porque senão ele ia entrar em hipóxia a qualquer momento, tá bom? Boa colocação. Bom, fala. Professora, a gente sabe que essa anemia falciforme, ela também é hereditária, né? No caso de adulto é mais fácil tratar, porque quando ele apresenta alguns sintomas, mesmo que ele ainda não seja diagnosticado, mas é mais fácil, né? Porque os médicos vão logo solicitar um hemograma. E no caso de uma criança... Ele é adulto? Quando ele já está numa fase um pouco adulta, que descobre tardiamente, é mais fácil diagnosticar baseado nos sintomas, né? Que a gente já sabe mais ou menos qual é. E como é uma doença hereditária, pode acontecer de uma criança em poucos meses de vida já apresentar sintomas dessa anemia falciforme? Pode sim, pode sim. Na verdade, hoje, acho que vem no teste do pezinho, né, professora? É isso que eu ia dizer. É isso que eu ia falar agora. Pelo teste do pezinho, a gente já consegue diagnosticar hoje se esse paciente ele é falcêmico ou não. Ou se ele é traço falciforme ou se ele é positivo falciforme, tá? Então, é muito raro o inverso que tu falaste, a gente fechar o diagnóstico do paciente adulto com anemia falciforme. O que pode acontecer no adulto, a gente descobrir se ele é traço falciforme na vida adulta, mas quando ele é positivo falciforme, a gente descobre diretamente no teste do pezinho, tá? Que aí ele aparece assim, ó. Se ele é hemoglobina do tipo A, ele é normal. Se for da hemoglobina SS, ele é falcêmico. E se ele tiver hemoglobina AS, ele é traço falcêmico. Lembrando que, se esse paciente ele for traço falcêmico ou traço falciforme, clinicamente ele não tem nada. Ele não sente nenhum desses sintomas relacionados ao positivo falciforme. Ele vive uma vida normal. O que acontece para esse paciente traço falcêmico? Se ele quiser vir a ter um filho, tá? Aí o casal precisa fazer um exame chamado teste de falcização ou eletroforese de hemoglobina, que é para saber se o outro parceiro não é positivo ou se ele é traço falciforme também. Porque se a gente pensa,
eu sou traço falciforme, meu esposo é traço falciforme. A chance genética do filho nascer ou traço ou positivo é bem maior do que nascer normal, tá? Então, aí a gente já iria para os parâmetros genéticos. Para o adulto, é mais fácil a gente descobrir se ele é traço falciforme. Agora, geralmente a gente fecha o diagnóstico com positivo falciforme pelo teste do pezinho, tá? E aí, o que acontece? Hoje a gente tem como profilaxia para os pacientes falcêmicos a utilização de... Meu Deus, como é o nome daquela injeção que a gente toma? Antibiótico, meu pai. Que dói que só... Gente, eu acabei de esquecer o nome do antibiótico. Bezetacil. Penicilina. Isso. Obrigada. Hoje a gente tem como profilaxia para o paciente falcêmico a utilização da bezetacil a cada 21 dias, como profilaxia para esse paciente. Para quê? Para que a gente venha a diminuir as crises falcêmicas. O que acontece? O paciente ele não morre pela anemia falciforme propriamente dita. Ele morre nas crises falcêmicas por conta da diminuição grosseira da oxigenação. Tá? Paciente falcêmico em crise, gente, um vento que passa perto dele é dor absurda, que é o que ele fala aqui, ó, dores articulares, fadiga intensa. Por que ele tem fadiga? Porque ele não tem oxigênio suficiente para ter a metabolização desse paciente, ele conseguir ter energia o suficiente, tá? Bem como palidez, icterícia, priaprismo. Priaprismo, ele está relacionado diretamente a um excesso de ereção, tá? Priaprismo. Bem como problemas respiratórios, neurológicos, cardiovasculares e renais, tá? E aí, por que a gente utiliza, então, a bezetacil a cada 21 dias? Por conta dessa vulnerabilidade desse paciente às infecções. Então, ele acaba fazendo como profilaxia a cada 21 dias a utilização dessa bezetacil. Eu me lembro que no meu estágio de farmácia hospitalar, a gente tinha que pegar, não sei, acho que a Indiva até fazia isso também com vocês, eu acho. A gente tinha que pegar um caso clínico. E eu estagiei no Hospital da Criança e peguei um caso de uma menina que ela tinha 7 anos e ela era falcêmica, né? Positiva. Gente, ela tomava as bezetacils certinha, porque a mãe dela era muito, muito criteriosa com relação a isso. Levava ela morava no interior do interior. Mas ela conseguia levar ela para a cidadezinha para fazer o uso da bezetacil, nesses de 21 a 21 dias. Dizer que é fácil para a criança não é, né? Porque quando ela vai tendo uma maioridade, ela vai tendo discernimento, então ela sabe que daqui a tantos dias ela sabe que ela vai ter que levar aquela dor, aquela picadinha que vai doer muito. Quer dizer que a bezetacil não dói, ela dói muito, né? E aí, quando eu encontrei ela estava internada no hospital. A gente tinha outros pacientes com outras patologias no quarto deles e que precisavam, por exemplo, tinha pacientes no quarto dela que tinha pneumonia e tinha que ficar obrigatoriamente dentro do ar condicionado, né? E ela já não aguentava ficar dentro daquele quarto porque ele ficava muito gelado, então ela sentia muita dor. Então, por várias vezes eu tinha que cancelar minha conversa com ela porque ela estava, tipo, berrando de dor mesmo, e nada conseguia acalmar aquela menina. Então, ela internada, ela estava em crise. O que aconteceu nesse caso dela? Aí que eu descobri da profilaxia com a bezetacil, né? Graças a Deus, acho que depois de mais ou menos uns 18 a 20 dias, ela conseguiu a alta, restabeleceu-se essa hemoglobina dita normal para ela, que o normal para ela era hemoglobina acho que era de 9, se eu não estiver enganada, que era a hemoglobina normal dela, mas era uma paciente que, mesmo fazendo a profilaxia do bezetacil, ela tinha muitas crises. Mas aí a gente pensa, professora, vocês podem me perguntar, poxa, mas ela está fazendo o uso da bezetacil para diminuir a vulnerabilidade às infecções, por que ela está tendo crises, né? Ela está tendo crises porque eu diminuo a vulnerabilidade à infecção. Eu não bloqueio completamente esse organismo frente a essas infecções, tá? Com esse antibiótico. Então, a gente diminui as crises,
mas esse paciente sempre vai ter, durante a vida toda dele, as crises falcêmicas, tá? Que é o que leva ao óbito dos pacientes. Há muito tempo, nos idos 90, década de 90 mais ou menos, as estimativas de paciente falcêmico eram muito curtas. Algumas literaturas relatavam que o paciente não passava de 5 anos de idade. Tá? Hoje em dia, e já com a utilização da penicilina, a gente tem um ganho da qualidade de vida e do tempo de vida desse paciente. Então, a gente hoje sim encontra pacientes falcêmicos não livres de crises, porque isso aí é raro isso acontecer, tá? Mas que ele tem uma qualidade de vida bem maior quando comparada a pacientes aí da década de 80, 90, onde a gente conseguiu fechar diagnóstico de anemia falciforme, tá bom? Então, a gente tem a diferença entre paciente falcêmico positivo e paciente traço falcêmico. Com relação à sintomatologia, paciente traço falcêmico, ele não vai ter nada, tá? O que pode levar esse paciente traço falcêmico é uma leve diminuição com relação à hemoglobina nele, mas nada que leve a uma queda do valor de referência, tá? Então, se aquele paciente, se o normal para um homem, naquele porte daquele paciente, é de hemoglobina de 15, por exemplo, aquele paciente que é traço falcêmico, geralmente ele vai ter uma hemoglobina de 12, uma hemoglobina de 13, não fugindo muito dos valores de referência, tá bom? E aí, a gente também tem que fazer a visualização laboratorial, aliás, clínico-laboratorial, tá? Então, essa anemia, ela raramente está associada às manifestações clínicas ou hematológicas relacionadas ao paciente traço falcêmico, tá? As contagens sanguíneas no esfregaço, ela é normal, tá? Só que tem uma peculiaridade. No esfregaço, a gente não visualiza o drepanócito, tá? Para o esfregaço, é como se todas as hemácias daquele paciente estivessem normais, tá? Vou já mostrar para vocês aonde que a gente, de fato, vê as hemácias em foice, tá? Um achado que é bem comum no esfregaço é a presença dos codócitos. Aí, esse sim, é mais fácil a gente visualizar no esfregaço do paciente, tá? O diagnóstico de portadores de traço falcêmico, então, é importante para o aconselhamento genético, que é o que eu falei ainda agora para vocês, no intuito de evitar filhos no estado homozigoto da doença. Bom, e aí a gente usa, então, 2 exames para fechar o diagnóstico desse paciente com anemia falciforme, seja ele positivo, seja ele traço falcêmico. Quais são esses exames? O primeiro exame é chamado teste de falcização. É um exame bem simples que a gente vai fazer em aula prática, tá, com vocês. E eu preparo a lâmina desse paciente, utilizo um reagente chamado metabisulfito, e após alguns dias, tá, porque eu não leio essa lâmina no mesmo dia, eu leio ela de 48 a 72 horas após a confecção dessa lâmina, a gente vai observar se a gente olha ela positiva, negativa ou traço, tá? Qual é o outro exame? Eletroforese de hemoglobina, que é onde eu vou visualizar a presença da hemoglobina S. Bom, falcização. Essa falcização aqui, gente, que eu trouxe a imagem para vocês, ela seria uma falcização traço-falcêmica. Por quê? Perdão. Desculpa, porque a gente não consegue fazer a diferenciação. Troquei completamente para vocês, tá? Foi mal. Aqui, a gente já visualiza as hemácias em formato de drepanócito. Porém, aqui eu ainda não consigo fechar o diagnóstico desse paciente, se ele é positivo ou se ele é traço. Eu visualizo algumas hemácias no formato de drepanócito, mas eu não sei te dizer se ele é positivo ou se ele é traço. Na falcização, teste rápido, todo paciente ele vai ser positivo. Então, a falcização, ele é um exame qualitativo. Ou ele diz se tu é negativo, ou ele diz se tu é positivo, tá? Ele não consegue me dizer pela falcização se esse paciente é traço. Ou seja, todo paciente, tanto traço quanto positivo, ele vai dar falcização positiva. O que acontece para eu dizer se esse paciente ele é traço ou se ele é
falcêmico positivo? É através da eletroforese de hemoglobina. Então, na eletroforese de hemoglobina, ele vai ter a diferenciação entre o paciente normal, o paciente traço e o paciente falcêmico. Como assim? Ó, quando a gente faz a eletroforese de hemoglobina, paciente normal, ele só vai aparecer a hemoglobina do tipo A. Quando não, ele aparece do tipo A2, mas é só hemoglobina normal, correto? Na hemoglobina, no paciente traço falcêmico, ele vai aparecer a hemoglobina dos dois tipos na banda. Ó. Então, ele aparece a hemoglobina A e aparece a hemoglobina S. Se apareceu a hemoglobina A e a hemoglobina S, esse paciente ele é traço falcêmico. E se o paciente ele for positivo falcêmico, na banda só vai aparecer a hemoglobina do tipo S. E um pequeno quantitativo da hemoglobina A, que é a hemoglobina normal, tá? Então, eu não consigo fazer diferenciação de paciente traço ou paciente positivo pela falsização, que é o teste rápido. Todo mundo vai ser positivo na falsização, porque ele é um exame qualitativo. Professora, Oi? qual o nome do reagente? É meta o quê? Qual o nome do reagente? É meta? Metabisulfito. Quando a gente for para a aula prática, eu vou explicar, eu vou mostrar ele para vocês e explico ele direitinho, tá? Ele auxilia a essas hemácias a se tornarem, se elas forem drepanócitos, ele auxilia essas hemácias a ficarem justamente nesse formatinho de foice, tá? Porque lembra que eu falei para vocês que no esfregaço a gente não consegue visualizar esses drepanócitos, tá? Então eu preciso da utilização desse metabisulfito, que é para justamente auxiliar na modificação, no aparecimento desses drepanócitos. Diga. A senhora pode voltar o slide aí rapidão? Diga. A senhora pode voltar o slide aí rapidão, só para eu fazer uma pergunta? Só para a senhora explicar novamente essa parte que ele diz aí que raramente está associada a manifestações clínicas ou hematológicas. Essas manifestações clínicas ou hematológicas está relacionado ao paciente traço falcêmico, tá? Então, no traço falcêmico, a gente não tem manifestação clínica. Porém, no paciente falcêmico positivo, se ele não fizer o uso, principalmente da antibiótico terapia, ele vai ter as manifestações clínicas. Quando ele faz o uso do medicamento, diminui essas manifestações clínicas. Então, nós temos 3 pontos. No traço falcêmico, não tem manifestação. Paciente na antibiótico terapia tem diminuição da manifestação. E paciente sem uso medicamentoso possui uma alta manifestação. Tá bom? Acho que eu poderia até ter separado aqui, acho que ficava melhor, né, para entender, né? Mas tu entendeu, João? Agora eu entendi, obrigado. Por nada. E aí, com relação, então, fazendo mais uma vez, falando sobre os 2 exames. Então, nós temos, para fechar o diagnóstico de falciforme, de paciente falciforme, nós temos o exame qualitativo, que é a falsização, é o teste de falsização, tá? Ele é um teste rápido, só que ele é um teste qualitativo. Ou você nele é positivo, ou você é negativo. Ele não consegue te dizer se você é traço, tá? Então, para o exame, todo mundo é ou positivo ou negativo, tá bom? Apareceu um quantitativo de hemácias em drepanócitos, esse paciente é positivo. Se só tiver as hemácias redondinha e circular bem bonitinha, esse paciente é negativo. Bom, se deu positivo nessa falsização, eu tenho que, por obrigação, fazer o segundo exame, que é o exame confirmatório, que é o exame quantitativo. Que exame é esse? Eletroforese de hemoglobina. Através dessa eletroforese, ele vai visualizar a presença ou não da hemoglobina S. Então, como é que ele faz essa eletroforese? Ele separa os pacientes e vai tendo a produção das bandas, tá? Se aparecer nessas bandas apenas
na hemoglobina A e na hemoglobina A2, esse paciente ele é normal, tá? Se aparecer essas bandas na hemoglobina A e na hemoglobina S, esse paciente ele é traço falcêmico. Ele possui um quantitativo das hemácias normais, ó. Aliás, das hemoglobinas normais, mas ele também possui hemoglobina S. Então, ele é traço falcêmico. Se na eletroforese aparecer um quantitativo maior da hemoglobina S e um quantitativo mínimo, ínfimo, de hemoglobina A2, esse paciente, então, ele é positivo falcêmico, tá? Então, eu só fecho o diagnóstico de anemia falciforme frente a esses dois exames. Faço a falcização, ela obrigatoriamente precisa ser positiva, e faço a eletroforese de hemoglobina, que é para visualizar a presença da hemoglobina S. Beleza aqui? Alguns outros achados laboratoriais relacionados a essa anemia falciforme, tá? Então, quanto à classificação morfológica frente a esse esfregaço sanguíneo, a gente vai ver uma hemácia do tipo normocítica, normocrômica, tá? Vocês não vão visualizar, lembra que eu falei para vocês que a gente no esfregaço sanguíneo não visualiza os drepanócitos, tá? Pelo esfregaço, pela coloração do esfregaço, a gente não consegue fazer a visualização das hemácias em foice. Então, pela classificação morfológica, ela é normocítica, normocrômica. Porém, com a concentração de hemoglobina sendo bem mais baixa, variando entre 5 e 11, tá? Como os parâmetros normais de um paciente falcêmico. Com relação à classificação fisiopatológica, tá? Então, ela é relacionada à anemia hemolítica, com essa hemólise sendo tanto intra quanto extravascular, tá? Nas crises falcêmicas, a gente consegue visualizar principalmente a hemólise extravascular, tá? Bem como visualizar um aumento de bilirrubina. Por que a gente tem aumento de bilirrubina? Porque eu estou tendo ali destruição das hemácias, tá? Lembrem-se, quando a gente tem destruição eritrocítica, a gente tem visualização de bilirrubina, tá? Bem como diminuição da hemoglobina e o aumento dos reticulócitos, tá? Por quê? Porque minha medula ela começa a querer produzir um quantitativo maior essas minhas hemácias, ok? O que mais que a gente olha nesse achado laboratorial desse paciente? O número de leucócitos, ele é geralmente aumentado, então ele varia entre de 6.000 a 20.000 leucócitos por microlitro, tá? E pode se manter geralmente entre 12.000 e 15.000, paciente normal, tá? Paciente em crise falcêmica, a gente vê um aumento nessa produção de leucócitos. Por quê? Porque ele está tendo ali crise infecciosa, tá? Processo inflamatório ali, infeccioso, e aí a gente tem um aumento considerável desse leucócito, tá bom? E durante a crise, tá? O número de leucócitos e neutrófilos, que é o que eu acabei de falar aqui em cima, ele pode, então, ser elevado. Quais são as recomendações que a gente tem para o paciente falcêmico, tá? Ele precisa evitar situações onde a gente vai ter uma depressão de oxigenação, ou seja, vai ter uma diminuição da oxigenação. Tá? Então, o paciente falcêmico, ele deve evitar processos de anestesia geral, tá? Deve evitar grandes altitudes, porque ele precisaria de um quantitativo de oxigenação maior e ele já não tem esse quantitativo alto. Então, o ideal é que ele evite regiões montanhosas, que ele evite também despressurização, que é quando a gente tem a diminuição dessa pressão, então ele também precisa evitar, tá? Bem como evitar práticas de esporte que precisa interromper a respiração, tá? Ele precisa estar com o aporte dele oxigenal o tempo todo normalizado para que ele não venha a entrar em crises falcêmicas, ok? Uma atividade. E aí, antes de eu passar a atividade para vocês? Professora, deixa eu ver aqui se eu tenho uma dúvida. Tipo assim, por que essa hemoglobina leva o nome de S? Você tem alguma razão assim? Ou só estético?
Maria. Rapidão, Maria. Tem a ver, sim, professora. Reunião para todos? Não, peraí, Criança tá na rede. Tá muito difícil. Menina, agora